A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre a morte de um cavalo após uma cavalgada lá na cidade de Bananal. Segundo laudos da investigação, esse animal teve as patas decepadas enquanto ainda estava vivo. A repórter Duda Vasconcelos volta ao vivo da redação com essas informações da Polícia Civil. Boa noite agora já para você. Duda, conta os detalhes desse caso absurdo que a Polícia Civil chegou então ao inquérito. Boa noite. Oi, Douglas. Boa noite novamente a você, a todos ligados aqui na TV Band Vale. Pois é, um caso triste que acaba de ficar mais triste ainda. O laudo da Polícia Civil concluiu que esse cavalo teve as 4 patas decepadas enquanto ainda estava vivo. A informação foi divulgada hoje num vídeo na rede social do delegado responsável pelo caso, junto de uma veterinária. No vídeo, a veterinária explica o que foi o resultado do laudo, o que trouxe esse resultado. Segundo ela, os hematomas causados nas patas dos animais não condizem com o animal morto, da maneira que sangrou, da maneira que ficou o hematoma após as facadas. Por isso, foi concluído então que o cavalo ainda estava vivo quando o tutor cortou as suas 4 patas. Ainda nesse vídeo, o delegado responsável pelo caso acrescentou que o laudo então conclui que a mutilação aconteceu com esse animal vivo. Para a gente relembrar esse caso, o tutor do cavalo é Andrei Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos. Ele fazia uma cavalgada de 16 quilômetros com o seu cavalo. Quando o cavalo se cansou, caiu no chão e ele então mutilou um animal usando um facão. Ele alega que achou que o cavalo estava morto e, mais do que isso, ele fala que ele estava embriagado, que ele estava bêbado no momento em que desferiu esses golpes de facão no cavalo. Em entrevista na semana passada, ele disse estar arrependido e disse que ficou transtornado quando cometeu o crime, quando viu o cavalo ali caído no chão. Tudo isso foi filmado. Um colega dele que também estava na cavalgada filmou a cena do cavalo ali caído no chão. O Andrei reclamando bastante do cavalo ter caído e não ter aguentado a cavalgada. O caso rodou o Brasil, celebridades do país todo se manifestaram contra esse caso. No vídeo, o delegado Rubens, responsável pelo caso, diz que esse laudo foi enviado ao Ministério Público de São Paulo, mas ele não informou se o tutor foi indiciado ou não. Então, por enquanto, o Andrei segue solto, ainda não foi preso por conta desta mutilação contra o cavalo, que configura maus tratos, agora com esse agravamento do fato do cavalo estar vivo no momento em que os golpes foram desferidos. Nós seguimos acompanhando esse caso que chocou não só a região, como o Brasil todo, lá em Bananal. E aí, qualquer novidade, nós voltamos aqui. Douglas. Duda Vasconcelos, sempre ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Duda, que faz parte do timaço também da Rádio Band Vale FM, a 102,9. Qualquer novidade, Duda, você tem canal aberto aqui no Brasil Urgente Vale, sempre para atualizar esse e outros casos chocantes que acontecem na nossa região. Mas é um caso que a gente fala que é difícil entender a cabeça do cidadão que corta as 4 patas de um cavalo. A gente teve ainda uma desculpa inicial relatada à polícia por esse indivíduo da cidade de Bananal, de que o cavalo já estaria morto. Então veio aí a Polícia Civil, através de um belo trabalho de investigação, em parceria com instituições de veterinária, da medicina veterinária, comprovando que enquanto o cavalo teve a pata cortada, ele ainda estava vivo. Olha que absurdo esse caso. E detalhe que a gente está relembrando aqui para vocês, o cavalo foi colocado numa situação de uma cavalgada extensa. Ele estava fazendo aí cerca de 15 quilômetros de cavalgada, numa região de terra, de grande elevação, ou seja, de vários morros, quando no momento já quase desfalecido, ele acabou caindo no chão, ou seja, o cavalo estava passando mal, não estava aguentando mais andar, e o dono dele, ao invés de oferecer ajuda, chamar um socorro médico. A gente sabe que animal de grande porte é difícil um socorro médico, teria que ser um socorro médico veterinário. Alguns veterinários cobram para irem até um local, oferecer o suporte ao animal, mas nada justifica, depois de que o cavalo caiu no chão desfalecido, o cidadão vai lá e corta as 4 patas do cavalo. É lógico que o animal morreu. É lógico que o animal morreu. Ele teve as 4 patas ceifadas, cortadas, ainda vivo, o que deixa esse caso ainda mais revoltante. Obviamente, a gente procurou a defesa desse cidadão envolvido,
não quis se manifestar. A Polícia Civil, então, está concluindo o inquérito criminal pelo crime de maus tratos ao animal de grande porte, está enviando esse inquérito ao Ministério Público, que deve oferecer a denúncia à Justiça. Mas o pior disso tudo ainda não acabou, minha gente. O crime de maus tratos aos animais de grande porte, como é um caso de um cavalo, em sua grande maioria das vezes prevê pena, ou seja, cadeia de no máximo 1 ano. E atualmente na legislação brasileira, quando a gente fala de pena de 1 ano, essas penas muitas das vezes são convertidas em medidas aí socioeducativas. Então o indivíduo nem chega a ficar preso. Eu quero a sua opinião sobre isso. Nosso WhatsApp está liberado, é o 12997635060. É um caso realmente que revolta. E aí cabe agora ao Congresso ou à Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, né? Se é propor uma legislação melhor nesse caso, mas na verdade a gente está falando de Congresso porque é uma lei que pune, é uma lei federal de maus tratos aos animais. Nós tivemos, depois de um caso também de grande repercussão, essa lei endurecida para os casos de maus tratos aos animais de pequeno porte. Pets, cachorros, gatos, animais que vivem dentro da residência, aí o indivíduo que maltrata o animalzinho é preso. No caso de um cavalo, não. Cobre do seu deputado. Essa lei precisa mudar. A Polícia Civil está fazendo o que está na lei. Infelizmente, muito provavelmente, o indivíduo que cometeu esse crime vai ser ainda investigado, é claro, existe o direito à ampla defesa, mas ele deve sair pela porta da frente da delegacia.